Graça e paz de Cristo. Vida de Crente, no programa de hoje, fala sobre o Natal, uma vez que há poucos dias celebramos essa data tão gostosa. E será, prometo, uma explanação bastante breve, uma vez que o último programa foi muito extenso, mas por razões justificáveis, uma edição especial realmente merecia aquele tempo. Muito bem. Algumas denominações protestantes têm o Natal como uma festa pagã e, portanto, não a celebram. Até porque dizem que dezembro não foi o mês de nascimento de Jesus Cristo. E eles têm razão. É uma data pagã, inclusive anterior ao próprio nascimento de Jesus Cristo. Curioso, né? Então, na verdade, a incorporação de muitos hábitos pagãos ao cristianismo por ocasião da adoção pelo governo romano do cristianismo como religião oficial. Houve um processo ali de perseguição, muitos anos de perseguição, e do século III ao século IV, houve um processo então da incorporação do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Foi, na verdade, uma estratégia política e não espiritual. As províncias sob domínio romano, então, que tinham seus hábitos, seus rituais, seus cultos, foram orientados então a incorporar estes cultos, estes hábitos, estas divindades ao cristianismo. Fizeram ali uma espécie de ajuste, um jeitinho. E entre elas, o Natal. Você está vendo ali aquele pinheiro, por exemplo. Isso já vem de uma cultura, de um ritual, tem um significado, geralmente a ver com fertilidade, por isso também natividade, e daí esse ajuste então trazendo para o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento mais importante. Não existe nada mais importante do que isso em termos desta festa da natividade. Então houve esse ajuste, não é? Muito bem. O cristão então que comemora o Natal está errado? De modo algum, até porque não precisa ser necessariamente ali o pinheiro. Pode ser, por exemplo, uma orquídea lindamente decorada para celebrar o Natal. Então, o cristão, na verdade, aproveita a ocasião, já que isso vem aí há cerca de, vamos fazer a conta, 300 para 2.000, 1.700 anos. Então, já é um hábito. Aproveita-se então este hábito. Aliás, o pinheiro parece que foi incorporado há pouco tempo, a coisa aí um pouco mais de 100 anos, porque não era admitido. Tinha-se ali uma aversão, essa coisa da cultura pagã evitava-se, mas depois foi incorporado, as luzes trouxeram significado, alguns associam a luz de Cristo. Então, na verdade, pegou-se essa cultura que vem dessa festa da fertilidade, na natividade, e aproveitou-se para celebrar Cristo e, mais que isso, anunciar as boas novas, assim como fez o anjo. Então, na verdade, o cristão aproveita esta data para falar do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus por nós. Então vamos falar sobre isso. Lá no livro de Isaías, vamos dar uma olhada aqui, olha. Está aqui no capítulo 7, vamos ler. Aqui Isaías 7, aqui no versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E no capítulo 9 do mesmo livro de Isaías 9, 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vale observar que Isaías foi escrito cerca de 700 anos antes desse evento do nascimento de Jesus. E na verdade foi previsto muito antes. Foi um plano de Deus
descrito por Moisés, ou revelado a Moisés 800 anos antes de Isaías escrever isto, ou seja, cerca de 1500 anos antes de Cristo. Vamos ler. Está no livro de Gênesis, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 12. Um episódio após a queda do homem. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos aí o próprio Deus apresentando seu plano de salvação em Jesus, que esmagaria Satanás, aí representado pela serpente, revelando isso a Moisés, que escreveu o livro de Gênesis. Em Isaías antes, nós podemos ver como se daria isso, na pessoa de Emanuel, Deus conosco, ou seja, Deus se fez carne. E como se deu isso? Uma virgem conceberá. E o grande milagre aí não está no fato de ser virgem, e sim de uma virgem conceber. E ela fez isso pelo poder do Espírito Santo de Deus. Este é o grande milagre, a virgem conceber. Também no livro de Isaías nós vimos que Jesus vem da linhagem de Davi. E por fim agora, nós vamos ver mais um livro escrito também aí, assim como Isaías, por volta de 700 anos antes de Cristo, 700 anos antes destes eventos, dando conta do local, da cidade onde se daria toda essa ação milagrosa e salvadora de nosso Deus. É o livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Estas são apenas algumas referências. Todo o Velho Testamento, na verdade, vai falar da pessoa de Jesus Cristo e do plano de Deus para a salvação da humanidade. Nós vamos ver agora trechos do cumprimento desta promessa. Vamos ler no livro de Mateus. Está aí o livro de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. Pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Daí a gente lembra da profecia de Isaías, dando o reino de Davi da sequência. Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Lindo demais, né? Mas uma boa descrição da pessoa de Jesus e, como é que eu posso dizer, dele habitar entre nós, podemos ver no livro de João, só para encerrar esse programa. Veja aí. No capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos pular aqui para o versículo 10. Estava no mundo,
e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é o nosso Natal, Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Não há problema nenhum com o pinheiro, com a decoração do pinheiro, com os presentes, com a troca de presentes, com as festas, com as comemorações. E também não há nada de errado com quem não faz. O importante é que Jesus Cristo é o motivo do Natal, é o nosso Natal. E já que falamos de presentes, e eu deixei aqui de identificar isso no último programa, quando usei também uma faixa deste CD do saxofonista Ilquias Alves, tudo devidamente autorizado. No programa anterior foi usada a faixa número 9 deste CD, Mais Perto. E neste programa, neste CD inesgotável, nós utilizamos a faixa número 7, não poderia ser diferente, Vinde e Adoremos. Muito obrigado a Ilquias. E assim encerramos este programa, desejando a você um feliz 2019, um ano repleto de bênçãos, porque afinal de contas, todo dia pode ser Natal. Todo dia é dia de proclamar Jesus Cristo, oportunidade para viver as suas bênçãos, o seu perdão, a sua salvação. Salvação que Deus nos providenciou em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Graça, paz, fé, esperança